Capítulo 770. O que você está fazendo aqui? Tradução. Júnior Revisão. Azel Padrim. Esses são os membros da seita da Lâmina Fantasma e seita da Nuvem de Fogo. Estas duas seitas têm uma grande reputação dentro da região Shu Oriental, no entanto elas têm laços bastante próximos com o Portão Yuan. Embora eles não possam ser considerados vassalos do Portão Yuan, eles seguem a liderança deles para muitos assuntos. Olhando para a situação atual, a expressão de Ying Xiao afundou um pouco antes de explicar a Lindong. Lindong acenou levemente antes de levantar a cabeça. Ele olhou para os dois grupos se aproximando ao longe. Sob a convergência dos olhares de todos, eles finalmente chegaram a uma posição que não estava distante de Lindong e dos outros. Um homem vestido de preto saiu lentamente do grupo dos discípulos da seita da Lâmina Fantasma. Uma aura formidável e fria irradiava de seu corpo. Sua poderosa presença era uma prova de que ele era um especialista que havia entrado no 9º estágio Nirvana. Enquanto o homem vestido de preto avançava, um homem vestido de vermelho também saiu do grupo dos discípulos da seita Nuvem de Fogo, com um sorriso no rosto. Quando seus punhos se abriram, uma onda de calor se espalhou no local. Eu sou o Meng Duan da seita da Lâmina Fantasma. Seita da Nuvem de Fogo, Yang. Os dois homens estavam sorrindo, enquanto batiam os punhos juntos e cumprimentavam Lindong e os demais. No entanto, eles não tinham um único traço de intenção amistosa dentro daqueles sorrisos. Há algo em que eu possa te ajudar? Perguntou Lindong casualmente com uma expressão plana em seu rosto. Tenho certeza que você entende por que viemos. Yang, da seita Nuvem de Fogo, sorriu fracamente. Sem rodeios, ele disse diretamente: o irmão Yuan Kang e os demais não desejam ver todos vocês aqui, portanto, ele nos enviou para entregar sua mensagem. Se houver algum problema, resolva-o na área de saída da competição. O irmão Yuan Kang e os demais são consideravelmente misericordiosos e não querem tomar medidas preventivas. Acredito que se vocês saírem deste lugar e se dirigirem para a área de saída mais cedo, talvez todos vocês possam partir tranquilamente para a cidade única do diabo e evitar perdas excessivas, disse Meng Duan, que também tinha um sorriso fraco em seu rosto. Isso pode ser considerado um bom negócio para todos vocês. É melhor evitar o incidente que aconteceu na última competição das grandes seitas. Ao ouvir os comentários dos dois homens, os rostos dos discípulos da seita do Dao se tornaram completamente escuros. Este Portão Yuan era muito arrogante. Não só tinha dito tais coisas, como nem mesmo se preocuparam em enviar um discípulo do Portão Yuan e deixar que outra pessoa entregasse sua mensagem em seu lugar. Na verdade, não se sabia que nível de desprezo eles tinham pela seita Dao. Até o rosto de Ying Xiao parecia que estava quase explodindo de raiva por causa disso, enquanto uma fúria maliciosa já havia surgido nos olhos de Wang Yan. Se não fosse por ele se esforçar ao máximo para se controlar, ele já poderia ter explodido com violência. Muito obrigado a vocês dois por transmitirem a mensagem. No entanto, enquanto a maioria dos rostos dos discípulos era sombria, não havia um único traço de raiva no rosto de Lindong. Em vez disso, ele apenas sorriu e respondeu. Ao ouvir a resposta de Lindong, Yang e Meng Duan sorriram. Parece que esse sujeito era bastante diplomático. Expressões atordoadas apareceram nos muitos rostos da multidão ao redor que haviam concentrado sua atenção nos três indivíduos. No momento seguinte, o olhar que eles enviaram para Lindong estava repleto de desprezo. No entanto, assim que Yang e Meng Duan haviam assumido que os discípulos da seita do Dao seriam sensatos, o tom de Lindong de repente deu uma guinada completa quando uma expressão sinistra irrompeu instantaneamente do sorriso em seu rosto. Será que esses estúpidos não têm pernas e bocas? Lindong não encobriu deliberadamente o tom sinistro e frio de sua voz quando soou. Ao ouvir isso, os sorrisos de Yang e Meng Duan congelaram instantaneamente, enquanto ondas de agitação irromperam nos arredores. Pirralho, não cometa o erro de pagar um preço que você não pode arcar, contenha a sua boca desprezível. As expressões de Yang e Meng Duan escureceram. Era bem provável que eles tivessem ficado furiosos com a zombaria de Lindong. Lixo como você não tem qualificações para bancar o fodão na frente da minha seita do Dao. Lindong respondeu.
O olhar arrepiante em seus olhos era tão afiado quanto uma lâmina de San da minha frente. Você tem culhões. Yang Wu e Meng Duan ficaram enfurecidos com a resposta de Lin Dong. Eles subitamente deram um passo à frente enquanto um majestoso poder Yuan irrompeu e surgiu em direção a Lin Dong, envolvendo-o. Ao ver isso, um brilho frio passou pelos olhos de Lin Dong, mas ele não fez nada para se defender. Com um pensamento, um brilho negro subitamente disparou do grupo de discípulos da seita do Dao atrás dele. A velocidade do brilho negro era extremamente rápida e feroz. Em um piscar de olhos, ele já havia aparecido na frente de Yang Wu e Meng Duan. O tolo em busca da morte. Yang Wu e Meng Duan apenas zombaram do ataque surpresa. Com uma explosão do majestoso poder Yuan, poderosas forças da palma foram lançadas sem cerimônia em direção à silhueta negra. Em resposta aos ferozes ataques dos dois homens, um par de braços secos se estenderam do brilho negro e colidiram diretamente contra o golpe dos dois homens. Bang bang. Um som profundo e baixo soou quando as palmas das mãos se encontraram. No instante seguinte, o desprezo, nos rostos de Yang Wu e Meng Duan, desapareceu instantaneamente, antes que seus rostos ficassem completamente ruborizados quando jorraram um bocado de sangue. Seus corpos foram violentamente lançados para trás, traçando uma longa fenda no chão, enquanto rachaduras se estendiam para os dois lados. O ambiente originalmente barulhento foi imediatamente silenciado por esta visão. Pouco tempo depois, uma série de ruídos baixos, mas tumultuosos, se espalhou. Inúmeros olhares se fixaram na figura negra brilhante que havia enviado dois especialistas no 9º estágio Nirvana Yuan voando com um único golpe. Tal coisa era difícil de ser alcançada mesmo pelos discípulos mais destacados das outras seitas. Enquanto olhar após olhar se fixava na figura negra, eles viram o rosto preto e murcho. No instante seguinte, uma série de vozes assustadas ecoou rapidamente. Isso é ponto. Um cadáver demoníaco. Porque a seita do Dao tem um cadáver demoníaco. Será que esse cadáver demoníaco é controlado por eles? Como isso é possível? Até a seita Mil Marionetes teria dificuldade em controlar um cadáver demoníaco. Além disso, a seita do Dao não tem essa habilidade. Como eles conseguiram controlá-lo? Bolsões de vozes assustadas ressoavam rapidamente pelo céu, enquanto várias pessoas encaravam o cadáver demoníaco com olhares atônitos. Era óbvio que eles sabiam o que era. Cadáver demoníaco. Ao vê-lo, os discípulos da seita da espada, que haviam se retirado antes, estavam todos boquiabertos, especialmente Shui Ling. O olhar de piedade em seu rosto devido à seita do Dao não estar disposta a sair instantaneamente, tornou-se grave. Ele olhou tenazmente para o cadáver demoníaco antes de respirar fundo. Pelo aspecto, este era o mesmo cadáver demoníaco que havia perseguido seita do Dao anteriormente. Eles não só conseguiram lidar com ele, como eles conseguiram usar algum método desconhecido e tomado controle do mesmo. Foi Lin Dong quem fez isso. Pensou Shui Ling enquanto olhava para a figura magra, enquanto suas pupilas se contraíam levemente. Este indivíduo parecia estar entre os discípulos da seita do Dao que havia melhor evitado a tensão. Não admira que Ying Xiao e Wang Yan o escutassem às vezes. Na verdade é um cadáver demoníaco. Na área da seita dos 1000 fantoches, aqueles que eram especialistas em refinar fantoches estavam olhando para o cadáver demoníaco com olhares atônitos. O olhar do jovem vestido de cinza chamado Guile se tornou digno e grave ao ver o cadáver demoníaco. Olhando mais uma vez para Lin Dong, havia uma lasca de pavor agora presente em seus olhos. Ele sabia o quão difícil era controlar esse cadáver demoníaco. Se vocês não fugirem, então irão morrer. Dentro do tumulto e comoção acontecendo ao seu redor, Lin Dong ergueu levemente a cabeça e olhou para os rostos alarmados dos discípulos da seita da lâmina fantasma e seita nuvem de fogo antes de dizer em voz baixa. Abalados pelo choque, expressões estupefatas apareceram nos rostos dos discípulos das duas seitas enquanto olhavam para Yang Wu e Meng Duan, que haviam sofrido ferimentos graves. No instante seguinte, eles apressadamente os levaram embora, saindo com o rabo no meio das pernas enquanto se dispersavam.
Olhando para os dois grupos abatidos que partiam, toda a área afundou em silêncio mais uma vez. O desenvolvimento desta situação foi realmente um tanto inesperado. Se vocês querem dizer alguma coisa, venham e façam vocês mesmos. Tramar pelas costas é vergonhoso. Ao contrário da atmosfera que havia se acalmado, Lindong levantou lentamente a cabeça enquanto seus olhos se fixavam na direção dos discípulos do portão Yuan, enquanto sua voz fria e gelada soava. Quando sua voz soou, um distúrbio ocorreu no grupo de discípulos do portão Yuan, enquanto olhares ameaçadores irromperam dos olhos de alguns deles. Bang! A perturbação durou até que uma figura robusta e forte, cuja intenção de matar, finalmente se levantou lentamente e se virou. Revelando uma expressão sinistra e impiedosa em seu rosto, essa pessoa era de fato o pequeno rei Trovão Lei Qian. Como vocês não querem a face que eu lhes dei e desejam buscar a morte, eu vou concedi-la a todos vocês neste lugar. Seus lixos que não conseguem distinguir o bem do mal, exclamou, ferozmente Lei Qian. Enquanto Lei Qian cuspia essas palavras, duas figuras ao seu lado se levantavam sob o foco dos inúmeros olhares que o rodeavam. Apenas um único cadáver demoníaco deu a todos vocês tanta confiança. Vestindo uma túnica azul, o pequeno rei Yuan Kang olhou para Lindong antes de sorrir levemente. Como esse é o caso, deixe-me destruí-lo. Svish! Assim que essas palavras ecoaram, uma espada de ferro deslizou de repente em sua mão antes de golpear suavemente. Bang! À medida que o golpe descia, o poder Yuan da área parecia se incendiar como uma aura de espada que manchava os céus e aparentemente dividia a terra, enquanto se aproximava furiosamente do cadáver do demoníaco a uma velocidade que era inconcebível a olho nu. Lindong também foi pego dentro do raio da aura da espada. Lindong estreitou os olhos levemente enquanto olhava para a aura de espada que se aproximava e que rapidamente estava ficando maior em seus olhos. No momento em que ele estava prestes a agir, de repente ele virou a cabeça em direção a outra seção do céu, onde uma majestosa luz cinza estava presente. Unindo pelo céu, colidiu fortemente com a aura da espada, criando um som alto que ressoava. Shengdi! Isto é um rancor entre nosso portão Yuan e seita do Dao. Por que você está interferindo? Uma flutuação majestosa surgiu e rompeu bem diante dos olhos do pequeno rei Yuan Kang. No momento seguinte, uma voz sombria e fria estremeceu. Shengdi! O cara que está em primeiro lugar na lista de procurados das seitas. Porque ele está ajudando a seita do Dao. Enquanto Yuan Kang falava essas palavras, bolsões de tumulto começaram a aparecer nos arredores, enquanto expressões de extremo espanto apareciam nos rostos de algumas pessoas. Svish! Enquanto toda a área estava em tumulto, um arco-íris brilhou dos céus distantes antes de finalmente se transformar em duas figuras. Um fio de dúvida passou pelos olhos de Lindong enquanto ele olhava para as figuras no ar. No momento seguinte, quando seu olhar se concentrou na bela figura que era pequena e familiar, suas pupilas se contraíram instantaneamente. Naquele instante, uma expressão de choque extremo apareceu em seu rosto, algo que Ying Xiao e os demais nunca tinham visto antes. Irmão Lindong. Assim como Ying Xiao e os demais ficaram intrigados com a reação de Lindong, a figura no ar virou o corpo, revelando um rostinho excepcionalmente requintado e bonito, onde um sorriso alegre estava presente. No entanto, assim como esse sorriso apareceu em seu rosto, ela apressou-se em segurá-lo. Ela havia notado que o choque no rosto de Lindong estava se retirando pouco a pouco. O que a substituiu não foi o êxtase da reunião de um irmão e uma irmã, mas uma sombra furiosa causada por um choque excessivo. King Tan, o que você está fazendo